Meus queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero falar nesta noite sobre um Deus de oportunidade. Deus sempre é aquele Deus de oportunidade. Ele nunca faz nada sem primeiro nos dar a oportunidade de nós refletirmos naquilo que nós estamos praticando. Como nós estamos vivendo? Qual é o nosso estilo de vida? Será que a nossa vida tem glorificado a Deus? Ou tem escandalizado o nome de Deus? Sabe? Mas Deus sempre dá uma oportunidade ao homem ou à mulher, quem quer que seja, para que ele possa reconhecer e se arrepender. O livro de João nos traz essa realidade. João capítulo 13, a partir do verso 21. João capítulo 13, a partir do verso 21. Nos diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns dos que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor, que em si só, meu Deus, já tem trazido algo em nosso coração. Mas eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha nesse momento envolver o nosso coração, para que essa presença do Espírito Santo possa nos levar, ó Deus, a fazer um retrospecto da nossa trajetória, do nosso estilo de vida, daquilo que as pessoas têm visto em nós, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos, ó Deus, e pedir perdão ao Senhor, dizer, Senhor, a tua presença. Ó Deus, mas sonda cada coração e nos abençoe, no nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, tenha compaixão de mim, que a tua graça venha sobre mim neste momento, que nada que eu venha falar seja, meu Deus, de mim mesmo, mas que seja através do teu Espírito Santo, ó Deus. Ah, Deus querido, e que eu caia por terra, mas que o teu nome seja exaltado e glorificado nesse lugar. É o que eu oro, Pai, agradecido, no nome de Jesus, que assim seja. Amém. Deus sempre dá ao homem uma oportunidade de reconhecer as suas falhas, reconhecer seu delito, seu pecado, seus delitos,
e voltar para Ele. Porque Ele é misericordioso em perdoar. Mas muitas vezes, por causa da dureza de coração, o homem prefere levar o estilo de vida que ele próprio escolheu, como esse personagem. Ele foi separado para ser um discípulo de Jesus, mas por causa da dureza do coração, certamente ele não valorizou a confiança que Jesus depositou nele. Quantas pessoas têm vivido dessa forma? Experimentaram o sobrenatural de Deus na vida. Receberam o milagre de Deus. Mas de repente, se esquece e retorna ao estilo de vida que um dia o fez sofrer, que um dia fez com que ele fosse humilhado, que um dia fez com que ele fosse jogado no barro, e despreza tudo isso. Aquela transformação, aquela mudança, aquela força que o Senhor lhe deu, despreza tudo isso e retorna a um estilo de vida que ele nunca abandonou. Talvez, por algum tempo, ele deixou como Judas. Ele tinha o estilo de vida dele, que ele próprio escolheu. Jesus o chamou. Já havia alguns pregadores falando que Judas traiu Jesus porque ele se ofereceu para ser discípulo. A Bíblia não relata isso. Mas o certo é que ele caminhou durante 3 anos e meio com Jesus. Experimentou todo o milagre de Jesus, realizou. Viu tantas pessoas sendo curadas. Viu cegos vendo, paralítico andando, morto sendo ressuscitado. E mesmo assim, ele não quis mudar de vida. Ele continuou levando aquela vida que ele levava antes. A Bíblia não fala muito sobre o estilo de vida que ele levava antes de ser discípulo. Mas Jesus queria dar uma oportunidade a ele, como Jesus quer dar oportunidade a cada um de nós, de podermos ser os discípulos dele. Aquele homem, durante aquele tempo que andou com Jesus, ele sempre continuou realizando aquilo que ele fazia de melhor, que era usurpar o dinheiro que sustentava a obra de Deus. Jesus tinha conhecimento disso. Mas como ele é um Deus de oportunidade, ele permitiu que Judas continuasse junto deles. Porque havia chegado um momento que ele seria confrontado. Chegaria o momento que ele seria confrontado com os seus delitos, com o seu pecado, com o seu estilo de vida. E aí, será assim com cada um de nós. Ele foi seguindo Jesus aquele tempo todo, mas chegou um momento que Jesus disse: agora é o momento. E chega um momento na minha vida, na sua vida, que Jesus quer confrontar também cada um de nós. Que Jesus quer mostrar para você e para mim, quer mostrar para cada um de nós,
que Ele é conhecedor de toda a nossa caminhada, de toda a nossa trajetória. Como diz lá o Salmo, né, no salmista, ainda que eu construa, me procure me esconder lá na profundeza do oceano, lá, o Senhor está me observando. Então, meus queridos, o que nós fazemos, onde quer que nós estivermos, o Senhor está nos observando. Mas também, aquele que veio para matar, roubar e destruir, também está observando. Ele ruge como leão, como diz lá o apóstolo Pedro, né? Ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando alguém que ele possa tragar. Então nós precisamos, irmãos, aplicar essa palavra na nossa vida, quando ela diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz é para clarear em meio às trevas. A luz é para dissipar as trevas. Porque andar no escuro, você corre tantos perigos de cair num abismo, cair em um buraco, né? Para isso a luz serve, para que nós possamos ter um caminho que nós possamos escolher. E o sal, ele serve para trazer tempero, para conservar, para não permitir que as coisas se perdam, né? O valor do sal. Então Jesus, durante todo esse tempo, ele tinha conhecimento do que Judas fazia. E ele tem conhecimento do que eu faço, do que você faz. Na sua casa, na minha casa, no meu trabalho, no meu lazer, muitas vezes nas viagens. Porque onde nós estivermos, alguém está nos olhando. Alguém está nos olhando. Certa feita eu estava trabalhando lá em Viçosa. E eu vim até Ponte Nova, ou eu estava trabalhando em Ponte Nova, não sei. E eu estava na rodoviária, eu nunca gostei de ficar no meio de muita gente. Comprei a minha passagem, e a antiga rodoviária de Ponte Nova era na beira do Rio Ipiranga, né? E eu cheguei lá e fiquei ali na beira daquele, né, aquele cercado que tinha, que impedia que as pessoas caíssem no rio. Eu observei que uma jovem estava me olhando. Falei, meu Deus, eu comecei a ficar incomodado, né? Eu atravessei e fui lá, era uma menina aqui da igreja. Aonde você estiver, certa feita eu ia fazendo uma viagem, e uma pessoa comigo. Eu ia lá para Valadares. E foi numa época que ele estava fazendo aquele encanamento de gás, né? Na BR-381, e tinha muitos trechos que era naquele sistema de pare e siga. E teve um daqueles trechos entre Timóteo e Ipatinga, que eu fiquei mais ou menos 20 minutos parado ali. E quando chegou a minha vez de ir, quando eu passei dentro de um buraco, a pessoa me gritou, ô pastor, o que o senhor está fazendo aqui, pastor? Então nós precisamos entender que onde que nós estivermos, pessoas estão nos olhando, Deus está nos olhando, e o inimigo também está nos olhando. E assim, Judas foi levando a vida que ele escolheu. Foi levando a vida que ele escolheu. Mas o tempo de Jesus estava se aproximando. Como está se aproximando o tempo do Senhor buscar a igreja. E nós não temos muito tempo mais não, irmãos. Pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Mas uma coisa nós precisamos entender e saber,
que precisamos estar preparados como se ele voltasse agora. E chegou o momento dele confrontar. Quantas vezes Deus tem nos confrontado? Sabe? Davi, porque ele era rei, ele tinha todo o poder em tuas mãos. Mas Davi cometeu um pecado, que ele perdeu toda a família por causa desse pecado. Davi sofreu tremendamente, imensamente, a consequência daquele pecado. Irmãos, Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado, nós sofremos ela, nós pagamos ela, sabe? Nós pagamos. E chegou o momento de ele ser confrontado. Imagina um homem, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, quando alguém lhe pergunta, lhe faz uma pergunta, disse: meu Senhor, se um homem tem 1000 ovelhas, ele deixa suas 1000 ovelhas guardadas lá no pasto e vai até onde um homem só tem uma ovelha. Então ele pega aquela ovelha, abate aquela ovelha. O que o senhor acha que esse homem merece? Davi imediatamente: esse homem merece morrer. E o profeta disse: esse homem é o Senhor. Foi isso que aconteceu com Judas. E acontece com cada um de nós, quando nós somos confrontados. Mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus de oportunidade. E quando chegou o momento, o texto diz assim: o traidor é indicado. Quando chegou o momento, quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, meu coração está angustiado, a minha alma está angustiada até a morte, porque um de vocês é um traidor, vai me trair. Começou então o questionamento: Senhor, será que sou eu? Aí Pedro olha para João e diz: olha, você fica sempre com a cabeça no ombro do mestre, né? Pergunta a ele quem que é. Quem que é? Às vezes nós nos preocupamos, irmãos, se somos nós que somos confrontados. Quem é? Mas Jesus trouxe uma resposta e diz: aquele quem eu der o bocado, pedaço de pão molhado. Então ele pegou aquele pedaço de pão, molhou aquele pão. Significava, meu irmão, que o judeu tinha um costume, convidava alguém na casa dele, e aquele pedaço molhado era um ato de boas-vindas, de estar oferecendo o melhor que ele tinha para aquela pessoa que está visitando. E Jesus fez esse ato. É como se ele dissesse para Judas: olha, Judas, aqui está esse pedaço de pão molhado, é a sua oportunidade, Judas, de se arrepender. É o momento de você refletir no que você está fazendo ou está prestes a fazer. Pois Jesus havia dito para ele: olha, o que você tem que fazer, faça logo, porque é chegado o momento. Talvez quantas vezes nós somos confrontados nessa situação, meu irmão. Assim como Jesus estava dizendo para Judas: Judas, essa é a sua oportunidade de se arrepender. Arrepende do que você está pretendendo fazer, Judas. É a sua última oportunidade. Mas Judas nem ouviu, nem quis ouvir, irmãos. Quantas vezes também nós somos confrontados
E o Senhor diz para nós: olha, é a sua última chance, é a sua oportunidade agora de rever o seu conceito de vida, de rever a sua jornada, a sua trajetória, a sua caminhada, por onde quer que você tenha andado. Mas chegou o momento agora da sua oportunidade de arrepender-se. Irmãos, eu creio, se Judas tivesse arrependido, ele tinha sido perdoado. Pois a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, né? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Tua misericórdia do Senhor estava disponível para Judas, como está disponível para você e para mim. Olha para dentro de si, meu irmão. Será que Deus tem sido glorificado em você e através de você? Porque é o nosso estilo de vida que vai glorificar o nome de Deus. A mensagem que eu preguei, ainda tem a segunda parte da mensagem. Experimentando o extraordinário de Deus em meio ao fogo. Quando aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, quando o rei viu que ali tinha 4, porque o quarto homem era o Senhor que estava ali na fornalha de fogo com eles, o rei Nabucodonosor dele estabeleceu um decreto que ninguém mais iria adorar outro Deus, se não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu sou fiel ao Senhor, o Senhor é glorificado em mim, através de mim. Aonde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, meu irmão, Deus é glorificado em você e através de você. As pessoas vão olhar para você e sabem que você tem algo que eles precisam, que eles estão carentes. E é neste momento que Deus quer te usar, que Deus quer ser glorificado em você e através de você. Mas muitas vezes, o estilo de vida que às vezes nós escolhemos não nos permite obedecer a Deus. O que foi falado aqui na oferta, né? Obediência. Obediência é melhor do que sacrificar. Deus estava dizendo para Judas: olha, ô Judas, é a sua oportunidade agora, Judas. Eu te ofereci esse pedaço de pão molhado, porque eu quero manter minha comunhão com você, Judas. Eu não quero que você se perca, não, Judas. Eu não quero que você vai fazer com a sua vida o que você vai fazer. Porque Jesus sabia o que Judas iria fazer com a vida dele, depois que ele o traísse. Mas ele deu uma oportunidade. E o Senhor tem nos dado tanta oportunidade, meus queridos. Tanta oportunidade, todos os dias. Porque Ele é um Deus de oportunidade. Talvez as irmãs que gostam de fazer trilha aí, né? Quanta oportunidade elas têm. Já foi falado aqui, né? De testemunhar e glorificar o nome do Senhor nelas e através delas. Não é porque elas estão ali naquela trilha que elas não serão usadas pelo Senhor, não. Onde você estiver. Durante 34 anos montando elevador, quantas vezes eu fui usado em obras para poder orar e ministrar na vida dos outros. Pastor Jaime, no trabalho dele, sempre ele está postando quantas oportunidades ele tem
de estar realizando a obra de Deus. Cada um de nós. Pastor Cláudio, irmão Zé Geraldo. Quantas vezes eu cheguei no depósito, vendo lá, assistindo o irmão Zé Geraldo falando do Evangelho. Sabe, testemunhando. Não é só falar, não, é viver o Evangelho. Porque o Evangelho só vai ter credibilidade se as pessoas verem meu testemunho. Ver testemunho. O que eles não viram de Judas. Judas estava sendo questionando. Quando aquela mulher, né, se prostrou aos pés de Jesus, se humilhando, chorando, derramando aquele óleo de alabastro precioso, né? Era o melhor que ela tinha para oferecer a Jesus, irmãos. Era o melhor que ela tinha. Judas questionou: Senhor, por que isso? Vamos vender esse óleo e vamos distribuir aos pobres. O texto é claro, diz que ele queria roubar o produto. O produto da venda daquele óleo. O coração dele era mau. O coração dele era perverso. O coração dele era um coração do traidor. Talvez muitos que estão ouvindo essa mensagem, através das nossas transmissões, você que está aqui, tem um coração também de traidor. Mas Deus está trazendo para você, para mim, a mesma oportunidade que Ele trouxe para Judas. Judas, se arrepende, Judas. Esse é o seu momento, Judas. É nesse momento que nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para dentro de nós e percebermos o quanto nós também temos traído a Deus por causa do estilo de vida que muitas vezes nós escolhemos. Talvez dentro da própria casa, como o marido muitas vezes tem sido mau marido. Talvez como esposa, má esposa. Como filho, filhos rebeldes, desobedientes. Talvez no trabalho, não temos testemunhado de como deveríamos testemunhar. Pelo contrário, as pessoas não têm visto em nós motivação para que elas venham a crer no Evangelho, por causa do nosso estilo de vida. Sabe, meus queridos, aqueles 3 jovens lá, na verdade era 4, né? Mas Daniel foi posteriormente jogado na cova dos leões. E Deus foi glorificado nele e através dele também. Mas no início lá do livro diz que quando eles foram levados cativos, prisioneiros para a Babilônia, quando eles foram colocados lá no palácio real, para aprenderem a servir o rei babilônico, e eles teriam que se alimentar das iguarias do palácio. Eles tomaram atitude. O texto diz lá em Daniel 1, né? Parece que o verso 2 diz: eles se propuseram não se contaminar com as iguarias do rei. Essa é a diferença, meu irmão. O que Jesus está dizendo para Judas: até hoje você foi contaminado com esses maus pensamentos, Judas, com esses costumes horríveis que você tem levado durante a sua vida. Mas se você se arrepender agora, Judas, você terá uma chance, será uma oportunidade de viver um novo estilo de vida.
E Ele tem trago isso todos os dias, não só para você nem para mim, mas para todos aqueles que creem. Todos aqueles, porque está escrito, né? No capítulo 17 de João, na oração, quando ele diz: Pai, eu não oro só por esses que estão aqui comigo, não, mas eu oro por todos aqueles que virão a crer em mim, através da tua palavra, aleluia. Você já estava no coração do Senhor, e Ele já orava por você, já intercedia por você. E Ele estava dizendo agora: Judas, chegou o seu momento, meu filho. Chegou o momento de você se arrepender. Então eu digo para vocês também, meu irmão, chegou o momento de nós tomarmos uma atitude como cristão. Ser crente na igreja é muito fácil. Todo mundo que passa na rua vai olhar para você, lá e crente, né? Mas quer ver lá fora, no seu lar. Nós trazemos para a igreja o que nós temos em casa. Cuidado, marido, mulheres, filhos, como um relacionamento que vocês têm em casa. Sabe, 53 anos de casado, que eu vou completar, né? Esses dias eu tive um confronto lá em casa. E eu disse para a pessoa: meus filhos nunca viram eu discutindo com a minha esposa. Eles nunca viram eu brigando com a minha esposa. Nunca viram chamando a atenção da minha esposa na frente deles. Mesmo quando ela estava errada. Eu sempre conversava com ela para não tirar a autoridade dela diante dos filhos. Hoje, quantos casais têm desentendido por causa disso? Um tem jogado um contra o outro. Um tem jogado um contra o outro. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante. Eu achei tão interessante. Ele estava pregando num congresso e ele disse assim: olha, os pais hoje não têm autoridade com os filhos, não. Leva os filhos para a igreja e deixa fazer o que quer. Fizeram até umas salinhas que tem ar-condicionado, tem cinema, tem tudo nessa programação, tudo. E ele diz: na época que eu era com meus pais, eu tinha que sentar dentro da igreja e obedecer dentro da igreja, não ficar correndo pela igreja, não ficar comendo as coisas dentro da igreja. E ele mandou um grupo de pastores. Eu olhei aquilo e falei: misericórdia, né? Não é que o homem está certo? Não é que o homem está certo? Hoje, os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Deixa os filhos fazer o que quer. Deixa os filhos fazer o que quer. Cuidado. Porque quando ele sair da sua tutela, ele vai sofrer lá. Sabe por quê? Porque ele não conhece uma palavra chamada limite. Cuidado. Que às vezes nós agimos dessa forma. Que a Bíblia diz, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Se eu preguei lá em Brasília no aniversário. Fui pregar no aniversário lá em Brasília. Dentro de um condomínio lá. Eu falei: pregar para uma criança de 4 anos, ela nem sabe o que está fazendo. Mas eu vou pregar para os pais. E eu falei: o que você está ensinando seu filho? Como você está disciplinando seu filho? Deixando ele fazer o que quer? Será que ele está sendo preparado para ser um cidadão honrado? Ser um cidadão de bem? Então, meus queridos, chega a hora que tem que confrontar nossos filhos. Sabe, meu filho, eu te amo demais.
Eu disse para minha filha, eu te amo demais. E se for preciso dar a minha vida para você, eu dou. Mas eu não aceito o estilo de vida que você está levando. Não aceito. Tem um limite, tem um ponto final. Porque eu ensinei tudo. Você abriu mão, mas eu ensinei tudo. Não foi só de palavra, foi de vivência. Sabe, meus queridos, é isso que Deus muitas vezes tem feito conosco, nos confrontando. Se Deus te confrontar, glorifica Ele. Glorifica Ele. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você saia da presença dEle. Ele não quer que você tenha, sabe, tristeza por ver o seu filho na mão da polícia, não. Sabe, então tenha cuidado. Tenha cuidado, irmãos. Se Deus está te confrontando nesta noite, tem confrontado a mim também. Sabe? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor? Já chegou um momento, irmãos. A igreja está vivendo um tempo difícil, momento difícil. A igreja tem que tomar uma postura como noiva de Cristo, como aquela que está preparada para receber o noivo. Por isso, meus queridos, Deus é um Deus de oportunidade. Sempre vai dar uma oportunidade a você. Quando você tem condição de raciocinar, quando você tem condições de saber o que é certo e o que é errado, Deus quer te confrontar, para que você faça aquilo que a palavra te orienta, aquilo que a palavra nos mostra, nos ensina. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ter despertado-nos nesta noite para algo que nós precisamos consertar na nossa vida, na nossa casa. Eu tenho conversado muito mais com o meu companheiro, e um texto que eu tenho refletido muito nele, foi aquela palavra que quando Deus manda o profeta Isaías falar com o rei Ezequias, coloca sua casa em ordem. Coloca sua casa em ordem. Ezequias foi confrontado. Sabe, Deus confronta quem Ele ama. Jesus amava Judas, irmãos. Jesus amava Judas. Quando nós lemos ali, aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Quando nós vemos lá o Lázaro, lá no seio de Abraão, naquele gozo, né? Desfrutando de tudo aquilo que estava preparado para ele. O rico lá em tormento, ele vê Lázaro lá no gozo e disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, pai Abraão. A resposta de Abraão, irmãos, demonstra que ele continuava amando. Ele disse, não, meu filho, não tem mais jeito. O momento da oportunidade acabou. Quantas oportunidades você teve? Lázaro só sentiu tormento, dores, fome. E você teve tudo que você quis. Mas você abriu mão de tudo. Agora, Lázaro está aqui no consolo e você no tormento. Mas mesmo se eu quisesse, há um grande abismo. Há um grande abismo. De sorte quem está aqui não pode ir aí. Quem está aí não pode vir aqui. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, eu creio que o pai Abraão não permitiu Lázaro ver o que estava acontecendo lá com o rico. Deus não permitiu.
Ele viu, hein? E ele sentiu compaixão, mas não podia mais fazer. Porque a palavra de Deus é irrevogável, irmãos. A palavra de Deus é irrevogável. Mas eu creio que ele não permitiu que Lázaro visse. Porque senão Lázaro não ia, sentir feliz ali naquele lugar. É assim que Deus faz com cada um de nós, irmãos. O tempo é agora. O tempo